Pé em nome de Jesus. Amém? Está com a palavra de Deus em mãos? Importante. Vamos fazer aquele barulho que o diabo não gosta aqui nessa igreja e certificar, amém? Aqueles que estão nos assistindo, a importância que tem a Bíblia na mão do indivíduo que professa a fé e o conhecimento geral das coisas que estão escritas aí. A cada dia mais nós temos percebido um afastamento profundo da mente e da consciência do homem com a verdade de Deus, tá? Tanto que é verdade que a igreja vive essa crise, e crise de identidade, crise de profissão de fé, crise de testemunho de fé, e tudo isso se repete como aconteceu com os judeus. A mesma força, o mesmo braço internacional que desceu sobre os judeus 4 séculos antes de Jesus se encarnar, mexendo na formação e educação religiosa desse povo para pervertê-los, e eu me refiro a Roma e ao helenismo, é o que está acontecendo com a igreja moderna, amém? Estão aí as igrejas estatais, estão as igrejas do novo paradigma, as igrejas modernas, para te provar a filosofia e a teosofia predominando sobre o evangelho puro do nosso Senhor, e tudo isso se deve ao fato do povo ter abaixado a guarda e desistido da verdade absoluta que está escrita nesse livro, amém? Tá? Então vigia nesse sentido. O que eu quero não me interessa para você, o que você quer não interessa para mim aqui nesse lugar. O que Ele quer é mais importante para nós, amém ou não? Quantos têm essa fé? Filho, se eu quiser saber o que você quer e o que os outros pensam, eu vou para outro lugar, não na igreja, tá? Eu vou consultar a biblioteca, não a verdade de Deus, amém ou não? Faz esse barulho que o diabo não gosta aí, vai, cenário, vai, igreja, com fé. Amém. Levanta a tua mão para o alto. Ora comigo. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Imploramos do poder do teu sangue, Salvador, que tu estendas a tua espada sobre a tua igreja, Senhor, e trabalhe nela, meu Salvador, a tua salvação. Santo Jesus, quebra a arrogância, a soberba e a impenitência, Senhor, daqueles que ainda resistem ao teu chamado, a tua verdade, Senhor, que pelo teu sangue toda apostasia, toda rebeldia, toda rebelião será quebrada e aniquilada pelo esplendor da tua glória. Senhor Jesus, prepara, Senhor, na tua igreja, prepara ela, meu Salvador, a igreja que o Senhor virá buscar, que o Senhor prepare, meu Santo poderoso, este povo que recebeu esta fé, redimindo, purificando, restaurando, firmando cada um deles, meu Salvador, no evangelho verdadeiro, revelado pela tua boca. Queima o diabo nessa noite, queima o inimigo, meu Salvador, aqui no meio do teu povo, pelo teu sangue, aquele que se levanta contra a tua palavra, contra a tua verdade, que ele seja rejeitado, que ele seja destruído e revelado, meu Salvador, pelo poder do teu santo nome. Alcance o perdido, alcance o desgarrado, alcance o impenitente e soberbo. Quebra, meu santo, o orgulho do coração do homem e manifesta a tua graça, a tua luz e a tua verdade. Quebra os nossos corações, quebra, meu santo, pelo poder do teu sangue, a nossa arrogância, e busca o perdido, busca aquele que está, Senhor, nas trevas, enganado, meu Salvador, pelo pecado e pelo mundo. Nós te pedimos, Senhor, levanta uma igreja fiel, uma igreja que lhe obedeça, que lhe sirva com lealdade nesses últimos dias, pelo poder do teu sangue. Nos prepara, Senhor, para o dia final, para o teu dia, em nome de Jesus, amém. Quem crê nisso dá glória a Deus, cenáculo. Quem crê dá glória a Jesus. 1 João capítulo 2 versículo 15, texto que o Senhor pediu para nós lermos, amém? Enquanto os irmãos vão se preparando, pastor, eu vou oficializar o culto dessa noite. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham nesse domingo, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 27, obrigado, 27, para a honra e glória do Senhor Jesus, domingo. Deus abençoe aqueles que estão nesse momento agora, amém, presenciando, vivendo, né, essa transmissão, compartilhando conosco dessa comunhão, sentados à mesa onde essa verdade vai ser pregada. Culto de preparação e santificação para a vinda de Jesus, campanha o toque da trombeta. Que Deus abençoe todos aqueles que têm essa fé, essa esperança, que o fim desse caminho é a vinda de Cristo. Amém, cenáculo? E se preparam para este dia. Deus abençoe os nossos irmãos que estão pela internet compartilhando, amém, vivendo, dividindo conosco as experiências da fé em Jesus. Texto de 1 João capítulo 2 versículo 15.
Texto que diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória ao Senhor Jesus, cenáculo. Pode se assentar. Deus abençoe todos. Mantenha a tua Bíblia aberta, tá? Nós vamos trabalhar ela. Amados irmãos, o Senhor me pediu para pregar sobre isso, e primeira coisa que o pastor eu queria falar a vocês, a importância, e quando Deus me dá a oportunidade eu repito isso sempre: o Evangelho veio primeiro e não a igreja, tá? Se fosse diferente, o contrário, tudo estaria instantaneamente mudado. Primeiro Jesus desce, dá aos homens o conhecimento da verdade e a forma como eles devem se salvar. Depois a igreja é formada e instituída. E o que eu quero dizer à igreja, àqueles que estão aqui nessa noite, que nós não pregamos aqui nesse púlpito o que nós queremos. Nós não seguimos modas, tá? É dever da igreja que serve a Jesus saber o que Ele quer. E se você é um cristão leal, temente, fiel, e eu tenho para mim que muitos aqui se autodenominam isso, é teu dever se resguardar, se fundamentar, revisar cada detalhe daquilo que Jesus pregou, para que essa comunhão, para que essa união entre você e Ele estejam confirmadas. Eu tenho me deparado com uma grande massa de pessoas que entendem dessa forma, que cada igreja pode ter o seu estilo, cada igreja pode ter a sua performance, cada igreja pode fazer ou falar o que quer. Então é muito importante essa ordem cronológica dos fatos da história da salvação. Quem veio primeiro? Então nós temos que obedecer àquele que tem a primazia de tudo, tá? Então que realmente Deus coloque temor no teu coração, porque hoje eu vou esclarecer um assunto aqui que ele é um assunto que na cabeça de muitos gira, né, de uma forma radical. Alguns para o isolamento, outros para a religiosidade. Seja como for, que essa palavra se aprofunde no teu ser e que você realmente possa entender e compreender qual é a tua vocação. E eu entendo que a nossa vocação é servir a Jesus em primeiro plano e obedecer o que Ele fala. Nós precisamos disso para sermos reconhecidos. O resto é resto, são ideias, utopias, versões. Mas espero no meu bom Senhor, no meu bom Salvador, que os apelos que forem falados aqui hoje realmente façam parte da sua fé e da sua entrega. E no final desse culto, que você realmente seja sincero, tá? E não saia dessa igreja sem certificar o teu conserto com Deus, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Amém? E todos nós precisamos disso. Amém ou não? Amém. Que o homem falar é uma coisa, Deus confirmar é outra. Irmãos, a definição dessa expressão mundo existe, mas antes, se todos forem na história bíblica, vocês vão ver que Deus sempre tinha ali um sonho baseado na experiência de fazer aliança com um povo específico, de levantar um povo piedoso. Deus sempre teve essa intenção, e essa intenção começou com os judeus. Por meio de Abraão, Deus tentava estabelecer uma aliança da qual queria levantar uma nação piedosa e temente a Ele, para ser diferenciada dos pagãos e das demais nações que seguiam a intuição, tá? Esse sistema no Antigo Testamento faliu. Ele se comprometeu, e é perceptível, porque o propósito de Deus realmente era dar a Israel e aos judeus a lição de que eles precisavam de um líder que não fosse homem, porque todos os líderes que foram à frente desse povo, em certo aspecto,
em certa circunstância, pecaram. E esse propósito ali no Antigo Testamento, todo ele foi comprometido. Então, quando o Filho de Deus se encarna, por intermédio da Virgem, vem à tona na semelhança de um homem, Deus procurava, por intermédio do seu Filho, estabelecer uma ordem redimida, específica, de si próprio. É o que na verdade nós estamos tentando trabalhar aqui, por intermédio de instruções e iniciativas de educação e de entrega pessoal. Deus procura, mantendo por intermédio agora de Jesus Cristo e da nova dispensação no sangue da cruz, levantar um povo piedoso, diferente, tá? Não isolado, mas diferente, o oposto daquilo que o mundo é, tendo em vista que eu vou te explicar o que é o mundo. É muito importante nós entendemos que nós que estamos aqui dentro dessa igreja não somos superiores àqueles que estão lá fora, a nível de humanidade. A diferença consiste naquilo que nós pensamos e naquilo que nós realizamos aqui nesse plano material de vida. Ser diferente e superior para o Evangelho quer dizer bem-aventurado. E bem-aventurado para Cristo consiste naquele indivíduo que o aceitou como único Senhor e Salvador da sua vida, tendo uma vida por Ele e pelo que Ele pregou. A nossa luta aqui, resumidamente, é esta: provar agora, por intermédio do que Jesus consumiu na cruz do Calvário, de que nós temos o líder que nós precisávamos. Deus nos enviou, pastor, bispo das nossas almas, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele não falha em nenhum aspecto. Então não há desculpa para nenhum de nós aqui agora errarmos nesse quesito e nesse propósito de fazermos parte dessa igreja que Jesus instituiu e que Ele vem buscar, cuja sua ordem humana não tem classes sociais, nem classe intelectual, nem econômica, tá? Nem biológica, mas são feitas de seres humanos, de histórias diferentes, mas que assumiram o mesmo Jesus e a mesma salvação, e a unidade é isso, não é a diversidade, tá? É o ponto crucial, comum, do que o homem precisa cumprir para se salvar. É isso que nos uniu aqui, o fato de Jesus ter morrido por todos nós e aguardar uma resposta de cada um que está aqui nessa noite. Amém? Deus quer realizar o seu sonho e quer fazer a morte do seu filho valer a pena agora, dando a ele uma igreja fiel. Lembra como no começo do culto, pastor, eu falei aqui? Exerça a tua responsabilidade individual. Não importa o que estão fazendo ao teu lado, importa o que você é. Se todos nós construirmos aqui, na nossa vida pessoal, o testemunho legítimo do nosso Senhor, construirmos, essa pregação prática, que é a obediência, amenizaríamos os impactos dessa destruição que está vindo aí, e se prolifera contra o testemunho do nosso Senhor, que é a apostasia. Então, diferente do Antigo Testamento, o Novo Testamento, Deus deu ao homem tudo o que ele precisava para se salvar, e à igreja tudo o que ela precisaria para cumprir as exigências da salvação que está em Cristo Jesus agora. Então é mais fácil o homem errar agora do que Deus errar o seu plano. É mais fácil agora os homens deixá-lo do que ele abandonar cada um aqui. Amém? Entenderam? É mais fácil o homem virar as costas para ele do que ele virar. Depois de tudo que ele fez, estou certificado de que ele ama a todos aqui, e de maneira nenhuma vai se apartar. Quem se aparta é o homem. Então, tendo em vista que Deus procura estabelecer uma ordem de redimidos por intermédio da obra e do ofício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, essa pregação está endereçada exatamente a entendermos e compreendermos o que é o mundo e os perigos que estão ali, tá? Então a definição dessa expressão mundo tem dois aspectos importantes que eu quero destacar aqui. Primeiro, mundo criado. Quando João ele fala do mundo, ele fala do mundo que Deus criou.
Texto de Mateus 16, 26, Jesus ele se refere ao mundo também nesse aspecto de tradução. Que adianta o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, se no processo ele irá perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo todo, se ele vai perder a sua alma? Mateus 16, 26. Então, para a Bíblia, mundo também quer dizer tudo aquilo que Deus criou. Amém? Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Os irmãos precisam realmente disso, e precisam de que eu fale isso, porque a Bíblia está usando essa expressão. Outro sentido para a expressão mundo também é o que está em João 16, 21, tá? Esse texto eu quero que você leia por favor. Outro sentido é o mundo habitado, mundo criado e mundo habitado. Esse aí, texto de João 16, 21, fala sobre o mundo habitado. Vai lá. Então vamos lá. Então, doutrinariamente, quando a palavra de Deus ela fala para mim ter preocupações com o mundo, ela está se referindo tanto ao mundo que Deus criou, por ações naturais, espontâneas, poderosas dele, e também este mundo onde os homens nascem, vivem e morrem. Quando a Bíblia fala sobre o mundo, ela está falando nesses dois aspectos. Amém? Preocupações. Ué, pastor, mas o que isso quer dizer? Aí é que está. O que há no mundo criado que Deus poderia proibir cada um de nós aqui? O que há hoje, a nível humano, que nós deveríamos nos preocupar? Inclusive agora, né? Na ápice da corrupção, nós não podemos nos iludir que as coisas estão boas, né? A sociedade da qual nós estamos vivendo chama a atenção porque ela decai, ela se afunda, na medida que o tempo passa. Então, primeiro textinho para você, Romanos 3, verso 6, Romanos 3, 6 e 19. Lê esses dois textos que o pastor eu quero passar a vocês aqui a direção. Romanos 3, verso 6 e 19. Leia o texto para o pastor. Uma visão que o Evangelho dá, tá? Quando o Senhor ele desce aqui nesse mundo para se fazer homem e estabelecer um processo de redenção com a raça humana, um dos convencimentos que ele diz que o Espírito Santo nos daria é que todo mundo, seja ele criado ou habitado, ele está julgado, culpado e condenado. Há pessoas que não queiram admitir isso, mas é essa a visão que o Evangelho dá. A preocupação predominante, e isso na teologia identifica pecado original, é que desde Adão, toda a ordem criada e humana está comprometida. Por isso Jesus veio para restabelecer uma nova ordem de redimidos. Então não misturem igreja com mundo, porque o que foi criado e estabelecido através de um processo natural e transitório, que aí entra a história humana, a igreja está separada disso tudo, porque Jesus veio para separar. Estou trabalhando isso com você. Então a igreja e o mundo não se misturam, tá? Porque enquanto o mundo ele prospera o pecado de Adão em nível altíssimo, que é corrupção, a igreja tenta em Jesus Cristo e os seus membros reverter esse quadro por intermédio da graça dele. São lutas opostas, de sentidos opostos. É essa visão que o Evangelho dá. Então, para a igreja, nada que é histórico, transitório, na raça humana é útil para ela, a não ser como material de alegação de que a humanidade só pode se salvar, ela só pode se recuperar por intermédio da redenção que Jesus trouxe. Que recursos sociais
seriam impossíveis de fazer isso. É enxugar gelo. É essa a visão que o Evangelho dá. Só há redenção e restauração em Jesus Cristo, por intermédio de uma experiência de fé absoluta. Pastor, eu não aceito isso. Então você é mundo, você é sociedade, você é filho de Adão, você é hereditariedade, você é história, transição. Aqueles que assumiram Jesus Cristo aqui e uma vida por Ele estão separados agora. Eles estão entendendo o que eu estou falando para eles aqui. Nós não deixamos de ser ser humano e nem abandonamos a terra habitada, a terra criada, porque faz parte do processo cristão a vida também. Mas em compensação, em Cristo se rompeu a ligação com o mundo, em muitos aspectos que eu vou tratar com vocês aqui nessa noite, que não são ignorantes, são convincentes a proposta que Jesus estabeleceu a mim e a você para se salvar. Um exemplo disso: você sabia que o Evangelho, ele não tem proposta nenhuma de reconstruir famílias? Quem sabia disso, levanta a mão. Olha quanta gente não sabe, patavina nenhum, porque não lê a Bíblia. O propósito de Cristo no Evangelho é constituir igreja, tá? Não que ele despreze a família. Para ele é independente se a família está aqui ou não. O que mais importa para ele é que você seja crente, porque a salvação é uma experiência individual com a fé, não uma hereditariedade. Pai e mãe aqui não tem influência nenhuma na vida do filho. O filho precisa admitir Jesus para se salvar, e o pai e a mãe não têm essa competência para fazer isso. E eu vim de lar cristão e posso dizer isso a você: não muda nada, até piora, porque a gente despreza mais ainda, tá? Então tudo aquilo que eu vivi como pessoa normal, natural, cidadão, civil, gente nascida de mulher, etc, etc, foi rompido na minha experiência com Cristo, porque ali nele eu me prontifiquei em ter uma vida diferenciada, uma vida por Ele. Por quê? Porque o Evangelho entende que todos aqueles que foram concebidos em formação natural, eles estão culpados, condenados por causa do pecado. Podem se salvar, mas enquanto não se decidirem por Jesus, estão reservados para a destruição. Essa é a separação da igreja com o mundo, a escolha que você fez na fé, e o que você comprometeu com Jesus, instituir na tua vida. Trabalhe isso, porque você precisa disso. É o sonho de Deus de ter dado um filho na cruz, levantar o que Ele não conseguiu com Israel, uma igreja fiel. Ele não quer dar um estado e uma pátria a nenhum de nós aqui entre os homens. Ele quer redimir, Ele quer restaurar. É a preocupação predominante do Evangelho que Jesus pregou: diferenciar a ovelha do bode, o joio do trigo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6,2 da mesma forma. Amém? Agora lê Romanos 5,12 para mim. Aí vai a imputação, né? Do que o pastor eu falei aqui, do que está julgado, culpado e condenado. Aí vai a imputação no Código Penal da Palavra de Deus, e a consciência disso que eu estou falando aqui. Lê o texto para o pastor, vai lá. Amém. A corrupção e o pecado é um problema que todo ser humano tem. Então, se nós temos uma hereditariedade, ou seja, o pai e a mãe passa para o filho, não é salvação, é o pecado. A hereditariedade, quem reina sobre ela é a maldição. É a maldição do pecado, é a maldição de Adão. Todos nós pecamos, e Deus considera culpado, morto,
condenado e pecador todos os homens que nasceram de uma mulher desde Adão. E foi para esse propósito que Jesus veio, para restaurar uma ordem diante disso tudo que o pastor eu estou tratando aqui a nível transitório. Então temos as histórias, temos as etapas, temos as transições, os acontecimentos, etc, 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 etc. Mas para Jesus tudo é pecado. Para o Evangelho, tudo está condenado e comprometido. Só vai mudar aos pés de Cristo. Irmãos, o Evangelho é incisivo. Pregadores não são reformadores sociais. Pregadores do Evangelho não são gestores. Não confunda. Se a igreja está promovendo hoje ministérios da qual os homens têm esse tipo de comportamento, tratem os assuntos da vida de maneira psiquiátrica, científica, social, filosófica, eles estão ferindo a integridade do Evangelho. Porque a igreja foi concebida pelo poder de Cristo através de uma ação poderosa, sobrenatural de Deus. Nós precisamos sermos milagres de Cristo. Não somos produtos da indústria religiosa. Nós somos obras da redenção, obras do milagre de Deus, obras do poder da fé. Nós não viemos de subprodutos da religião. Nós temos o toque de Cristo. Nós temos o toque da mão dele. Eu estou falando nós, no sentido que caiba àqueles que estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Que não estão se matando pela herança do pai, da mãe, ou da família, ou então preocupados com isso, mas que agora estão nesse rumo, nesse propósito de construir um caminho até Jesus, para se converter de verdade e posteriormente fazer a salvação dele, evoluir, frutificar. É banal esse povo que está indo na igreja agora para reformar economias, para dar estética e status ao seu glamour, porque Jesus não veio para estabelecer uma pirâmide social aqui nesse mundo. Isso é a maçonaria. Ele deu a vida dele para te dar um lugar no céu, não um lugar no mundo. Por isso valorize isso, porque tem um preço do Filho de Deus na tua vida aí, e talvez você não tenha ainda caído nessa noção. Texto de João, capítulo 16, versículo 11, lê esse texto para o pastor. Então o que é o mundo? Tudo aquilo que é transitório, no espaço, no tempo, e que tem duração limitada. Isso é o mundo, é o homem, é a matéria, tá? Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é culpado, tudo aquilo que é condenado, tudo aquilo que é hereditário e que Deus considera morte, condenação e pecado. Amém ou não? Que foi o que eu falei aqui, João 16, 11, agora lê. Amém. Então do que se constituiu em Adão? Sistema. O que Jesus está falando aqui? Quem é o príncipe do sistema? O diabo. Um dos princípios da ação do Espírito Santo é me convencer e convencer você de que o mundo é isso, de que o esforço supremo de Satanás, por intermédio do pecado e do mal que está aqui nessa terra, é trazer do passado um desenvolvimento perfeito de corrupção, que é o que nós estamos vivendo aqui agora, cuja maldade chega a um estado de perfeição tão grande que o diabo estabeleça um líder para reinar sobre ela. Aí entra a visão escatológica dos assuntos do reino de Deus, de que nós estamos caminhando exatamente para esse estado, aonde o pecado e a corrupção construiu um sistema cujo seu estado de maldade é tão perfeito que já pede, por meio de propostas liberalistas, já pede para ser governado por uma instituição que garanta o seu direito de pecar. Pelo amor de Deus, você não está enxergando isso? O que está mais em debate na ONU, exatamente agora, é estabelecer códigos humanos de direito que garantam a depravação. Você que tem o conceito de que a ONU é uma instituição positiva
e preocupada com o estado humanitário desse mundo, você está equivocado. Além dela ser a ordem internacional e da elite global para defender interesses espúrios e perversos de homens que querem ficar ricos, ela só trabalha para legalizar o mal. Eu tenho documentos e matérias que provam que ela é uma das defensoras da legalização da pedofilia. Para você que não sabe, ela entende que as crianças têm total consciência e preparo para decidir se elas podem ter relação sexual ou não aos 4 anos de idade. Amigo, para de assistir novela e vai se informar. Nós temos uma ordem suprema da maldade já instalada aqui nesse mundo. Esses dias mesmo eu vi um juiz debater sobre legalização de drogas. E esses caras estudam tanto para dar esse respaldo de ignorância, de querer comparar um camarada que enrola um baseado para fumar na sua sala e querer dizer que é tão igual quanto aquele que bebe um copo de uma bebida alcoólica. Nesse mundo que nós estamos vivendo, aonde a droga, o tráfico, acarreta prostituição, acarreta homicídios, traz um monte de precedentes de destruição. Mas você pensa que construir um mundo novo, um mundo melhor, é deixando que as pessoas se depravem? Você é o mundo, entendeu? Você é a hereditariedade de todas as aberrações ou figuras aberrativas que já passaram por aqui, porque os teus pensamentos, os teus comportamentos correspondem a esse aspecto. Igreja não. Opa, pera lá. Você quer me impor essa ideia, você quer jogar sobre mim essa ideia de que a liberdade convincente é aquela que dá ao homem o direito dele fazer com a vida o que ele quer e com o próximo o que ele quer. Eu sou contra isso, porque os meus princípios não me permitem pensar assim. Aí entra a posição da igreja de fundamentar, de alegar, de defender, de instruir, e é o que querem tirar de nós. Mas nós vamos ter que fazer mesmo assim. Mas o que eu estou trabalhando com você? O aspecto da diferenciação, o aspecto da separação. A igreja e o mundo se separam aí. Quando Jesus começa uma obra na tua vida, você não anda, não pensa, não é mais o que você era antes, como o mundo é. Seja luz nas trevas e sal na terra, disse o meu Senhor aos seus discípulos. Então olha lá o que meu Senhor fala no texto de João 15, né? Versículo 18 ao 19, ele fala do sistema. Ele fala do mundo criado, do mundo habitado, do mundo sistemático, da corrupção sistêmica. Amém ou não? Corrupção sistêmica, ou seja, nada funciona sem corrupção aqui nesse mundo. Olha o que ele fala aí, João 15, 18 e 19, lê o texto. Amém? Agora lê João 7,7 e vê o que ele fala de novo aí. Nosso Senhor. João capítulo 7, verso 7. Lê em voz alta. Amém? O que o Senhor disse aí? Que a relação dele com o mundo é relação de ódio. Minha gente, gasta um pouquinho de tempo e vai pesquisar quem crucificou Jesus. Para muitos aqui, quem matou Jesus e crucificou ele foram judeus, e não foram judeus. Por mais que houvesse um apelo público para a crucificação dele e uma rejeição declarada no Evangelho, a ápice do poder que crucificou Jesus não era popular. Era uma ordem que já estava estabelecida em Caifás, que hoje se reconhece como franco-maçonaria. Era uma ordem que vocês, no estudo científico, vão identificar como renascentismo, vão identificar como iluminismo, vão identificar posteriormente como a maçonaria e posteriormente a franco-maçonaria, que é a maçonaria judaica.
Quando Caifás se levanta contra Cristo, ele se levanta por intermédio de partidos que Roma financiava, que há 4 séculos já estavam educando Israel nas culturas helenistas. Quando eles veem Jesus pregando algo diferenciado, da qual trazia a ele chamados e escolhidos para a redenção, Caifás e a ordem se preocuparam exatamente com o quê? De que os propósitos do sistema fossem comprometidos. O que aconteceria hoje comigo, com essa igreja ou com qualquer outro que fosse realmente se empenhar, se esforçar em trazer à tona as coisas que Jesus mandou pregar? O mundo, o cenário do evangelho narrado à toa, todos eles eram partidos políticos financiados por Roma, para não permitir que Jesus trouxesse a verdade a Israel e Israel se convertesse. Medo e temor que a maçonaria tem hoje, com instituições como essa, de que as pessoas tenham acesso às verdades, porque tendo acesso às verdades do tipo, por exemplo, quem fundou a república, quem consolidou a república, não foi por intermédio de um grito de um independente, mas de uma ação chamada maçonaria, que queria acabar a monarquia e levantar a república. Isso está na história, mas muitos chegam aí ao conceito de que o Brasil ele foi colonizado, ele foi proclamado, ele foi trabalhado por uma ação única de um idealista. Se pôr à frente, para mim, festa junina pode ser feita dentro da igreja. Caramba, você tem que saber o lugar que você tem que morar, procura saber os lugares que você tem que visitar, que você pode frequentar, que você pode comer, que você pode passear, que você pode assistir. Você não está privado de nada, mas saiba viver em Cristo e ser luz no meio de toda essa bandidagem. Agora, se no com o tempo, entendeu? Criaram uma igreja que ela não aceita viver e criou um casulo, uma cidade diferenciada, uma Jerusalém santa. Eu não tenho problema com esses caras aí. Aliás, eu não tenho propósito nenhum de identificar com eles, porque isso é uma aberração. A proibição já é uma aberração. Nós vivemos com liberdade aqui que está sendo pregado aqui nessa noite, e a solução não é sair do mundo, a solução é ser luz nele. Amém? Amém? 1 João 2,16, leia aí. 2 características dominantes do mundo, não querendo abordar aqui os desdobramentos, mas ficar exatamente nesses 2 pontos aqui que para mim são mais importantes. 1 João 2,16, pode ler. Primeiro aspecto do mundo que domina, de uma forma simples e objetiva com vocês aqui: o orgulho, a independência humana. O que é o orgulho para a palavra de Deus? É o camarada que se acha autossuficiente, que vive por ele, independentemente da vontade de Deus, independentemente do que Deus quer dele. Ele vive por si, ele vive por ele. Primeira característica dominante das pessoas que estão lá fora agora é não aceitarem repreensão, é não aceitarem disciplina, a interferência de Deus naquilo que elas estão vivendo como processo de vida, certo? São arrogantes demais para aceitar que erram, que pecam, são arrogantes demais para se dobrar diante dele e se humilhar, são arrogantes demais para enxergar o que estão fazendo de errado. Elas não se permitem ser disciplinadas e exortadas por Deus. É o primeiro aspecto dominante do mundo, é o orgulho, é ser independente, é querer cuidar da sua vida como você bem pensa, é querer pensar, ter essa ideia: não preciso dar satisfação para Deus, faço o que eu quero. Posso dar um exemplo aqui rápido? Onde eu posso ver o aspecto do orgulho? Vida sexual, matrimônio, casamento virou um produto descartável. As pessoas casam e descasam a hora que querem. E você vai doutrinar pessoas que estão dentro da igreja, que não tem divórcio na Bíblia e segundo casamento, para o cônjuge que tem o seu marido ou esposa vivo. Não tem segundo casamento para você vai ter que se virar com esse aí. Sabe o que eles falam para mim? O objeto do orgulho e a minha satisfação. O
que eu vou falar para um cara desse? Ele quer um Deus que lhe satisfaça. E nós temos um Deus que procura nos salvar da condenação. O que eu vou falar para esse cara? Amigo, você quer tratar a vida com independência? Fica a teu critério. Eu não estou aqui para azucrinar, nem para interferir no teu direito. Mas fique sabendo, como cristão, você é adúltero. Você não está em condições de dizer que você é um cristão, porque só essa cláusula penal aí em cima de você já te mata sem direito nenhum de salvação. Adultério é passiva condenação. Mas pastor, quem que vai suportar essa condição relativa à moral? Os discípulos pensaram a mesma coisa quando Jesus pregou essa doutrina em Mateus 19. Senhor, se a condição relativa do homem com a mulher for essa, não convém casar. Ele disse assim, mas não é o caso de vocês. Vocês não são eunucos. Não quer dizer que lá no céu aconteceu a mesma coisa. Entende? A profundidade do processo da fé com esse indivíduo que diz que é de Jesus, ele tem que ser legítimo e não pode seguir os costumes, a modernidade. Existem coisas que o mundo prega que a gente não pode. Deus não vai deixar barato para você não, porque você foi evangelizado e você sabe muito bem aonde Deus alicerça a igreja dele, e o aspecto do orgulho não pode estar aí. Se você se libertou e se salvou em Cristo, teu coração não pode ser coração de pedra. Tiago capítulo 4, versículo 4, olha aí. Adúlteros e adúlteras. Vai lá. Vai lá, irmãos, lê o texto alto. Adultério não tem conotação com a transgressão no matrimônio, tá? O adultério que Tiago, o texto de Tiago está falando aí, é aquele que prevarica a vontade de Deus, que quer ser amigo do mundo e para isso tem que ser inimigo dele. Os dois não dá. Entende? O orgulho é o demônio aqui nesse lugar. Você que está preocupado com macumba e despacho, você está muito fora, filho. Se atualiza. Macumba e despacho para nós aqui é os caras que faz a cara feia. Macumba e despacho para a gente é aqueles caras que botam a carteirinha de obreiro na minha cara, como já fizeram aqui. O senhor está me trazendo revelações comprometedoras, mas eu sou presbítero e obreiro da igreja tal. Eu falei, problema é seu. Essa carteirinha aí é que nem de policial, você lá na 25 compra uma. Entendeu? Vai dar carteirada em mim, vagabundo. Você está maluco? Você entra aqui nessa igreja aqui, você está para ser revelado. Tá? Daí é que é a pior coisa. Aqueles que não tem nada a ver com a fé, que nem crentes são, recebem mais do que a gente fala aqui do que aqueles que andam com Bíblia debaixo do braço. O mundo está dentro da igreja, porque ele não quer ser orientado, ele não quer ser revelado, ele não quer interferência, não quer que Deus mexa com ele. Culto bom é aquele que você entra e sai sem ninguém dizer nada que contraria. Deus falou tanto, falou nada, vagabundo. Falou de cama, mesa e sexo, falou de dinheiro, falou de grana, falou de Ferrari. Jesus não tocou lá no profundo, pode ter certeza, porque se ele tocar, aí nós vamos saber se você tem a fé ou não. Amém? Amém, cenáculo? Tanto que a igreja está caindo de podre, porque não tem revelação consistente, tá? Texto de Efésios 2:2, leia aí. Vai lá, leia em voz alta. Isso. Está aí o despacho. Isso aí é macumba séria. Os filhos da desobediência que andam segundo o curso do mundo, o curso das potestades. O príncipe desse mundo é o diabo, disse o meu Senhor. Então cada traço, característica dessa pessoa, no que ela vive, no que ela é, você vai saber de que lado que ela está. As duas coisas não têm união, são separadas. Igreja e mundo não tem união. Preocupação. Então muita gente trabalha de maneira superficial esse aspecto que está sendo dito hoje aqui, da interferência, da presença de Cristo naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que nós queremos ser, tá? Que é importantíssimo para a consagração de todos nós aqui.
Mas num dado momento eu posso comprometer todo esse processo, porque eu não tenho ouvidos para ouvir e nem coração receptivo. Tudo que Deus me fala eu tranco para fora. Eu não quero ser interferido no meu direito de ser o que eu quero e realizar os meus sonhos. A melhor coisa que você tem a fazer, então, é deixar a Bíblia e Jesus para quem quer ser crente. E para de transformar a igreja num lixo, porque eu sou a favor de que você saia e nunca mais volte. Você que não quer compromisso com Cristo, porque nós não vamos te dar crucifixo, nós não vamos te dar rosa, nós não vamos te dar a água benzida, nós não vamos te dar a areia do deserto de Jerusalém. Nós não vamos falsificar o evangelho para você. Não vamos te dar um templo do Salomão para você frequentar e se espiritualizar. Somos pregadores do evangelho da redenção, e um coração quebrantado aqui, um coração contrito aqui, Deus fala, mas duro de coração aqui, Deus rejeita. Não era o que eu queria ouvir, não era o que eu queria escutar. Pois é, bem-vindo à realidade. Deus contraria mesmo. E para saber se o mundo está em você, é só ele começar a falar. Tá? Tem muita gente aqui que fala que crê em Jesus, mas você tem a Cida e a Aparecida do outro lado, rapaz. Você pensa que você engana a gente? Você é crente no filho e na mãe, mas está aí enrustido. Vai lá ver o pastor, mas quando o Chico vem aqui para o Brasil, você vai lá reverenciar o safado, que ele, a igreja dele, falsificaram a Bíblia. Mas não, pastor, respeita as religiões, aí é que entra a doutrina. Não há respeito para aquilo que está do lado de lá. Os impactos têm que vir. A palavra existe para ser trabalhada. Ciência para nós é isso, é separar o joio do trigo, no aspecto do pensamento, de comportamento e ministério. Mas eu não estou nessa pegada, eu estou naquele cutinho. Está recebendo fluido, é? Ô irmão, solta um fluido nele aí. É o que você merece. Brincou demais com a fé, tem que parar. Brincou demais com as coisas de Deus, tem que parar. Igreja é mais sério do que você imagina, filho. Deus certificou, se comprometeu em estabelecer essa ordem, que está separada do mundo, e ela não pode ser vista na questão humana, mas comportamental. Qual é o teu comportamento diante de Deus, do que Ele fala e do que Ele relata? Você é frio, distante, indiferente? Você é do cara que se aprofunda? É aí que nós vamos saber se o mundo está dentro de você. É mais ou menos assim. Ló, vem para fora de Sodoma, amém, Senhor, mas sai logo, amém, Senhor, mas sai logo, amém, Senhor, não fica bravo. Os anjos foram lá e pegaram um pelas pernas e o outro pelo braço, porque ele não queria sair. Você que pensa que ele é justo, mas um justo meio contaminado. Os anjos foram arrastando ele para fora assim, ó, e falando para ele: se a gente não te puxar, você não sai. O problema é esse. Você quer, mas aquilo está dentro de você. É que nem Israel. Você sai do Egito, mas o Egito continua dentro de você. E você tem saudade de voltar para lá. E está aqui hoje, com vida debaixo do braço, todo pomposudo. Sou crente, batizado, estou no manto, estou no mistério, não toca, porque a unção está poderosa aqui hoje. Não sei porquê, está sem interferência, não mexa comigo. Mas é aonde vocês precisam meditar. As famílias estão sendo destruídas dentro da igreja. As pessoas estão se comprometendo com coisas pequenas, estão vendendo Cristo por míseras moedas de prata, irmãos. O povo não tem preocupação nenhuma com a conduta, com a santificação. É como se o evangelho, hoje que eles pregam, só tivesse essa preocupação. Grita Jesus, põe uma camiseta Jesus,
uma fé customizada. Põe lá, Deus é fiel. É o mesmo idiota que coloca no carro: eu amo a minha esposa, mas precisa falar? Escrever atrás do carro é teu dever, não é? É mais ou menos isso. São coisas tendenciosas a privilegiar mais o aspecto do que a essência. Na essência, eu estou tentando trabalhar com você a fé. Você deveria ter repúdio, nojo do que a sociedade está cometendo com a vida. E até que ponto isso atingiu você, de te dar indignação. Muitos aqui não se indignam mais, estão se deixando levar por esses padrões. Por isso a pregação hoje. Texto de Colossenses 3:5, leia aí para o pastor esse texto. Vai lá. Segundo aspecto predominante do mundo, além do orgulho, é a cobiça, a ostentação, o materialismo. Vai lá. Colossenses 3:5, pode ler em voz alta. Aí. Aleluia. Amém. Cobiça quer dizer idolatria. Ostentação, veneração pelas coisas materiais. Mas olha o que Jesus fala lá em Lucas 21:34. Lê esse texto aí. Lucas 21:34. Lê em voz alta, Senhor. Para nós é uma honra ler a palavra de Deus. Leia. Amém? Vocês podem perceber que todas as ministrações relativas ao mundo e as suas tendências e os seus padrões dominantes, todos eles esboçam preocupação no sentido de você não se deixar levar por esses padrões. Amém? Amém? E qual é a dedicação do Senhor aí? O materialismo. Quem é materialista, pastor? Me defina aí quem é materialista. Aquele que se preocupa mais com o corpo do que com a alma. Para mim é um conceito materialista. O que mais vale é o que ele come, veste e bebe. A preocupação dele, que é a idolatria, é se estabelecer aqui e se suceder nesse plano material. Mas qual é o temor que Jesus dá para esse cara que tem o conceito materialista? De que ele não vai levar nada desse mundo aqui. Que é a coisa mais importante, que ele tem a sua alma, e para esta Jesus veio. Amém ou não? Amém. Então o mundo está dentro da igreja. Não só medido pela questão do orgulho dos que não se deixam ser disciplinados pelo Evangelho. Nesse outro conceito predominante, de o que mais se enfatiza, se prega, se valoriza, se ora, se clama a Deus, são as coisas relativas à aparência, ao corpo e ao mundo material, ao mundo habitado. Paulo fala lá em Filipenses: com lágrimas, irmãos, eu vos escrevo daqueles que são inimigos da cruz, cujo seu fim sempre é o pecado, a sua glória é o mundo. Mas nós somos da pátria celestial, da onde virá o nosso Senhor. Quem lê a Bíblia aqui sabe muito bem qual é o versículo. Chamando a igreja para o compromisso de tornar o Evangelho de Cristo o motivo da salvação da sua alma, não de um sucesso entre os homens. Então daí veio as igrejas classificadas, as igrejas elitizadas. Agora a pessoa que não tem condições financeiras e formação intelectual, ela é vista como uma pessoa não prosperada, não abençoada, e abençoados são aqueles que chegam de carrão na porta da igreja. Eu queria saber de onde você tirou esse conceito, Silas Malafaia, esse conceito de ordem numérica. De onde você tirou essa loteria federal de Cristo?
Olha o império que a Igreja Universal do Reino de Deus construiu com essa alegação, que o reino de Deus se comprova na ordem material. Vai, filho, vai lá, continua dando dinheiro. Daí quando aparece ele na revista da Veja, deitado numa banheira de ouro, ostentando o teu dinheiro, eu dou risada de você. Porque se fosse por mim, homens que nem ele não prosperavam na igreja, não cresceriam, porque eu não ia ouvir, eu não daria tempo para escutar o que eles falam, porque eles são falsidades, falsificações. Mas o cara está lá na televisão, olha, o cara entrou na igreja dele e ganhou uma Ferrari. Pô, você assiste muita novela, filho. Um cara para comprar uma Ferrari hoje aqui, filho, tem que ser do PCC, ou tem que ser da Friboi. Não dá para você ser honesto e ter uma Ferrari. Mas é a bênção de Deus, pastor. Aonde? Em que quesito Jesus te pregou? Que ia cair uma Ferrari do céu. E quantos lá na África do Sul estão se matando para comer um bocado de arroz misturado com terra, ele ia estar favorecendo a você um status desse tipo? Mas quando vocês me vierem falando dos pastores que compram um avião, que compram um helicóptero, eu vou falar para você, bem feito, você foi dizimista na igreja dele. E ele passa de avião em cima da sua casa e ainda ri. A risada do Roberto Carlos. Né? Vai lá. Mas tem muitos aqui, né, que tem essa consciência, mas se sentem atraídos em desvantagem, desproporcional. Então a cobiça, o materialismo, a ostentação é um caminho de depravação, diz Paulo em 1 Timóteo 6, 9 ao 10, leia. Então o mundo entronizado dentro da igreja consiste no homem que quer ser supremo ou força maior, ou no homem cujos seus interesses, afeições, prazeres e ocupações materiais e humanas estão no centro da observação e no centro da sua atenção. Amém? Amém? Entendeu onde está o mundo dentro da igreja? Principalmente, lê o texto. Amém? E aí, nós vamos fazer o que nessa noite aqui? Vamos deixar de viver, pastor? De uma forma nenhuma. Vou deixar de trabalhar de jeito nenhum, não estou pregando isso. Aonde o mundo se separa da igreja? Nas escolhas, nos valores, nas prioridades, nos alvos que nós queremos atingir, nos planos da nossa vida. Quer medir? Conheça essa pessoa, procure saber do que ela é feita a nível de pensamento e comportamento e também ministério, que você vai saber se o mundo está nela ou não. Agora, não queira traçar, né, a vida de uma pessoa, querer comprometê-la e dizer que ela é mundana porque ela põe um brinco e põe um batom. Não vem querer trazer o Islã para cá. Tá? Porque para mim, mulher que bota turbante daquele jeito, ela recebeu um prêmio muito mais do que ignorante. Tá? Porque ainda estou tentando aqui pensar a palavra certa. Não sei se eu vou falar, talvez você não vá gostar. Não, tome muito cuidado com isso. Esse cara é mundano, baseado no quê? Baseado porque ele joga bola. Olha lá o meião dele e as pernas peludas dele. Quem mandou olhar para a perna dele, filho? Você gosta de perna de homem? Eu nem olho, nem me incomoda. Passou de calção na minha frente. E mulher dos outros também, de bigode para mim. Não me incomoda.
Hoje nós estamos vivendo a esbanjação da nudez, a esbanjação da depravação. Há circunstâncias que é inevitável. Você olha, tem vezes que você fecha até o olho e abre o outro. Entendeu? Tem coisas que não dá para fugir mesmo não. É avantajado. Aí você fala: Jesus, misericórdia, e tapa o zóio. Espera passar o bonde e pergunta para quem está lá: passou? Né? Mas a questão é essa. Aí entra os radicais, né? Trazendo para esse tema coisas absurdas que Deus não pregou, Jesus não pregou, tipo a proibição do casamento, que casamento é só para procriar. Teve uns retardados que usou isso, né, como doutrina de sua igreja. Eu já falei para vocês, né? Tem um que foi até preso pela Polícia Federal, que ensinava isso para os casais, que o marido só podia se deitar com ela quando fosse para ter filho, porque fora isso não podia ter relações. Tudo para o pervertido não pode ser santo, diz a palavra, tá? Mas o que aconteceu com esse cara dos sinos de Belém? Enquanto os maridos se preservavam no direito, ele ia lá e traçava a mulher deles. Você não lê a Bíblia, eu vou fazer o quê? Você quer ser ignorante? Pastor Daniel, na minha igreja todos lá são crentes. Por causa do quê? Porque lá tem véu, filho, véu. Tantos temas que a gente pode abordar, tá? Que são tratados de maneira grotesca. O uso do véu, cenário da santidade, da patente da santidade, ou seja, mulher para cá, homem para lá, e todas de véu, idoneidade, respeito, todas senhoras. Filho, a hora que o culto acaba e a festa começa, você nem quer imaginar. É funk, é carnaval, é rebolation. Aqui está tudo de véu. Daí um dia veio um retardado desse e me perguntou: pastor, o que o senhor tem para falar do véu? Na Bíblia? Paulo, quando pediu para as mulheres usarem o véu, ele pediu para as prostitutas, porque elas tinham cabelo rapado. Para se diferenciar das mulheres idôneas, elas rapavam o cabelo. Então, quando elas se convertiam, para não ficarem em desvantagem as mulheres que tinham cabelo e serem identificadas como recém-convertidas ou prostitutas, ex-prostitutas, Paulo falou: se vocês não têm o cabelo para ter a honra, usa o véu, não tem problema, então usa o véu. Então vai falar lá para a cristã do Brasil que quem está com véu na Bíblia é quem era prostituta. Oh meu Deus, deixa eu tirar. Dá licença, opa pastor, solução imediata, né? É o contrário, precisa do véu quem é ex-prostituta, tá? Então as pessoas traçam uma forma de dosar o mundo da igreja num aspecto muito diferente do que a Bíblia. Só no orgulho e na cobiça nós já podemos dizer que o mundo está aqui, sem desdobrar, hein? Porque o meu tempo aqui já acabou. Sem desdobrar profundamente. Olha o Facebook, olha o Facebook deles, e entro para curtir a minha página, entendeu? Com os montes aparecendo, filha, entendeu? Um monte de Sinai aparecendo. Filha, vai, guarda esses decotes aí, nem que todo mundo sabe que você tem peito, filha. Guarda isso daí, pelo amor de Deus, olha isso. Aleluia, irmã. Glória a Deus, hein, irmã. Ô subilicanta la blaia. Filha, quando você vier curtir a página do Sinal da Fé, vem de roupa. Vem de roupa. Entendeu? É nisso que vocês precisam, na verdade, se comprometer. A essência. O que é a essência? A forma como nós conduzimos vida. É a forma como nós julgamos os padrões daquilo que nós podemos e não podemos. Tudo eu posso, mas nem todas as coisas me convêm, disse o apóstolo Paulo. Nem todas posso fazer. Por respeito, por obediência, por temor, por adoração ao Senhor Jesus. Eu me privo de fazer. Eu podia falar um monte de coisa para vocês aqui hoje. A bebida, por exemplo, há restrições bíblicas para que um cristão não beba de maneira nenhuma. Não meça a idoneidade e o caráter de uma pessoa por causa de um copo de cerveja.
não ser ignorante. Mas por que o crente não bebe? Porque ele não confia nele. Você não entendeu ainda? É um copinho, daqui a pouco vai o segundo, daqui a pouco vai o terceiro, e quando vier a crise, ele vai estar chapado, beijando o poste, e você não vai saber por quê. Vai estar chamando o jegue de meu amor. Falei, o que aconteceu com esse irmão? É porque ele já tinha o costume, mas chegou numa fase da vida dele que agora ele não sabe mais. Paulo receitou a Timóteo um pouco de vinho para ele cuidar de uma úlcera que ele tinha, mas ele falou para o irmão, porque ele tinha confiança, não há restrições. Mas daí vem os escolarizados e os ignorantes e fala para esse cara, você vai para o inferno por causa desse copo? O mundo se dosa nos aspectos predominantes que a Bíblia impõe. Eu falei 2 aqui e vou parar por aqui. E o mundo está aqui hoje ouvindo essa pregação. Você é indisciplinado, você é irreverente, você é mentiroso, você é contraditório, você é materialista, você visa a ostentação, tá? Aqui no cenáculo você pode perceber que as cadeiras aqui da frente aqui o povo não gosta de sentar, porque eu grito muito também. Mas eu teria o maior prazer de dar os primeiros assentos da minha igreja aqui e do cenáculo da fé para os mais pobres sentar. Senta aí, povão. O cara está fedendo tudo aí, mas pode sentar que nós vamos ter o prazer de pegar essa palavra para você. Porque não há classes, não há rico, não há pobre onde Deus fala. Irmãos, vamos dar abertura para Deus falar. Vamos abrir o coração para Jesus ministrar a sua palavra. Eu sei que eu sou temperamental. Você quer um Jesus de fala doce? Vai lá atrás do Jesus de fala doce. Eu sei que eu sou temperamental, mas palavra é palavra. A verdade é a verdade. Você não sabe mais contar nos dedos às vezes que você bateu a porta para Jesus não poder interferir nos planos pessoais da tua vida, certo? Você não sabe contar, você já fez tanta besteira, aí você encontrou um erro já. Você não sabe quantas vezes você deixou de fazer o que ele queria, o que ele te pediu para cuidar de família, para cuidar de emprego, para cuidar dos bens materiais. Porque essa é a preocupação, a ação degenerativa que o materialismo e o orgulho pode trazer na tua fé e na tua comunhão com Cristo. Deixei de ser missionário, deixei de pregar a palavra do Senhor, estou desistindo de ir para a igreja, porque sempre estou cansado, sempre estou fadigado de tanto trabalhar. Você não está percebendo o que está acontecendo com você? Você está abandonando as coisas mais essenciais, mais importantes que Deus valoriza, para ficar com o que é superficial. Aí Paulo diz, nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar daqui. Por isso o contentamento, por isso a piedade com contentamento. Agradeça ao Senhor pelo que você tem, e se Ele quiser te dar mais, amém, mas agradeça o que Ele já te deu, e o sirva e o honre mesmo que você tenha pouco, e não deixe ninguém te diminuir e te desprezar porque você não tem a prosperidade financeira que eles almejam ter. Nós não podemos ser enquadrados como pessoas não abençoadas, porque nós não temos uma casa no padrão que eles têm para morar, uma roupa, um sapato, um terno como eles têm. Está lá o rico que foi para o inferno e Lázaro, o mendigo que foi para o céu. O meu Senhor disse: o que prevalece aqui é a fé, é o elemento poderoso da salvação. Mas muitas coisas que Deus almejava na tua vida foram comprometidas por isso. Tá? Há textos que o pastor, eu quero finalizar essa pregação. E aí entra a imitação pecaminosa, a ação degenerativa do orgulho e da cobiça na vida do povo. E lá em Mateus 24, 38 ao 39, pela parábola do semeador, ele diz que o orgulho e a cobiça é uma das razões da destruição da formação e da educação daqueles que vêm para Cristo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 32 ao 33, também diz que a cobiça e o orgulho impedem ministérios, impedem pessoas de servir a Cristo como causa maior. Efésios capítulo 2, verso 2, né? Influencia as atividades e o comportamento da igreja, que eu já li esse texto com você.
1 Timóteo 6, 9 ao 10, que Paulo define, impede a fé de muitos, razão de muitos terem sido impedidos na fé. E isso aqui então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 ao verso 3, leia. Trouxe o conceito de que nós estamos aqui para salvar o mundo. Olha o que Paulo fala aí, ó. Olha o que a cobiça e o orgulho não faz. Lê o texto aí. Pode ler em voz alta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 e 3, vai. Da onde saiu o conceito de que nós estamos aqui para salvar o mundo? Do capitalismo. A ideia é capitalista. Jesus está para voltar. A igreja está prestes a ser arrebatada. E o cara orando pela Chevrolet, pela Ford, pela economia. Nós estamos aqui para cuidar da Amazônia. Filho, isso não é papel cristão. Isso não é ministério. Da onde veio, da onde surgiu? Que há um plano de Deus aqui com a igreja na terra, de transferir todo o dinheiro das pessoas que estão lá fora para o banco e a conta daqueles que são crentes. Mas pastor, eu queria ter mais do que eu tenho. Vai orar. Eu não sei. Se der um carro melhor na tua mão, você enche de mulher. Eu não sei o que Deus pode fazer com você. Se der um sítio para você, você não vem para a igreja. Entendeu? Por isso que está melhor mesmo a caixa d'água. Entendeu? Está melhor mesmo aquele solzinho que você toma na laje. Porque se o Senhor te dá uma coisa melhor do que isso, você não vai saber honrar Ele. Ele sabe o que faz. Ele não dá asa. Ele vai aos poucos. Mas da onde sai o conceito de que nós estamos aqui para preservar o mundo, ganhar o mundo, salvar o mundo? Do capitalismo. Porque do evangelho, quando vos vierem pregando paz e segurança, é destruição. Porque a tendência da visão bíblica é o mundo piorar, não melhorar. O que ele já faz? Acolhe as ovelhinhas de Cristo e dá a elas a esperança do reino do céu e certifica cada crente que Deus vai cuidar delas até esse dia chegar, o que está acontecendo com a gente. Não dá o melhor emprego, muitas vezes não tem o melhor, mas o Senhor cuida da gente. Mas Jesus dá a condição para nós, amém? Quantos são membros aqui dessa igreja? Levanta a mão. Eles vão te falar. Nós não pregamos a ordem numérica da prosperidade aqui, graças a Deus. E nem pregamos prosperidade financeira aqui. É a critério de Deus abençoar e honrar cada um que está honrando. E não há falta aqui entre nós, amém? Amém. Não há falta entre nós, mas não tem rico. O rico é aquele que estava no cavalinho lá. Senhor, o que eu preciso para ser perfeito? Quem me fala? Quem me tocou? Você? Olhou para a cara do vagabundo, é você? Tá. Você quer ser perfeito? Cumpre o maior mandamento. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Fica aquele barulho de grilo. Cri, 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 cri. Ele ficou formatando a resposta. Não teve resposta. Pegou o cavalo e deu área. E deixou Jesus com os discípulos. Os discípulos assim, ó, Senhor, então ninguém vai se salvar. O Senhor falou assim, não, nada é impossível para Deus. Mas é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, que é uma coisa impossível, que um rico se converter. Porque a preferência dele sempre vai ser o corpo, não a alma. Ele sempre vai entender que ele precisa preservar o patrimônio, acumular celeiro, ao invés de se arrepender, de se avaliar, se redimir, de se consertar com Cristo. Daí atrapalha o reino de Deus na vida do homem. Entrega teu coração para Jesus aqui nessa noite e tira o orgulho e a cobiça. Para de querer ser
a atenção, o supremo. Para de querer colocar em primeiro plano as tuas satisfações, as tuas realizações e as tuas vontades. Deixa Deus prevalecer sobre tudo isso. Todos os aspectos da tua vida, é o preço que você tem que pagar. Pastor, quanto eu vou ganhar? Opa, muito. Quando você morrer, quando você descer para a terra, que ninguém vai dar mais bola para você, vai dar um jazigo com uma pedra de mármore das mais chula, com aquela foto que você tirou, batendo na mosca para ela sair. Vou te jogar umas pétalas de rosa lá. Foi tão querido. E ela vai casar com outro e nem vai lembrar de você. É só em novela que bota a foto do general. Meu querido, isso não existe. Ninguém vai lembrar. Você lutou tanto por uma coisa que você não vai levar. Quanto você vai ganhar se você obedecer e seguir e honrar a Cristo? Que a hora que você descer na terra, que os homens se esquecerem, aí é quem vai lembrar de você. Abaixa tua cabeça, fecha teus lábios. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Abre teu coração para sentir o amor de Deus na tua vida. Chegou a hora de nós sabermos quem são as ovelhas, quem são os bodes, quem é o joio, quem é o trigo aqui nesse lugar. Olha para dentro do teu coração e da tua mente e veja até que ponto o mundo está dentro de você. Era assim como nos dias de Noé. Os homens se casavam, se davam casamento, comiam e bebiam até quando o dilúvio veio e pegou todos eles. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim será na vinda de Cristo. Imitar o mundo é a morte. Que você realmente possa abrir teu coração aqui nessa noite para receber a cura que Jesus preparou para você, tá? Não se esconda atrás dessa aparência. Conselho que eu te dou: não forge um crente que você não é. Tem pessoas aqui que mal conseguem dobrar o joelho para orar. Não sabem a última vez que pegaram a Bíblia na mão para ler. Não se recordam qual foi o último dia que jejuou. Só tem ódio, só tem disputa, só tem raiva, só tem insatisfação no teu coração. Você não percebe? Que a tua cobiça, o teu orgulho está fazendo questionar a fidelidade de Deus, pôr em dúvida a idoneidade, pôr em dúvida a imutabilidade desse Deus. Tudo está se corrompendo por dentro de você, e é necessário e preciso que você agora, nesse exato momento, se levante para salvar ainda o que resta. Que o Senhor realmente possa tocar no teu coração, para que você veja o quanto você está sujo e imundo perante Ele, e o quanto é necessário e preciso você se redimir e se purificar de todas essas maldades e concupiscências e orgulhos e desejos pecaminosos que têm invadido o teu coração. Deus precisa te dar vestes limpas e te levantar nesse compromisso de fé. O chamado é esse. Uma igreja queimada com o sol da justiça, que vocês cantaram hoje aqui. Uma igreja da qual Deus profere palavras de comunhão com ela, porque sabe o quanto essa igreja o honra, o quanto ela é fiel. Chega de máscara, chega de dissimulação e falsidade. É hora de abrir teu coração e mostrar o quanto o mundo já não te comprometeu, e vir aos pés de Cristo para destruir isso aí. Porque temo para mim que esse câncer pode se alastrar por todo o teu corpo, por toda a tua vida, se você não deixar Jesus fazer a cirurgia hoje aqui. Aqueles que estão querendo vir ao altar do Senhor para receber de Cristo uma vida transformada, sai do teu banco, vem aqui na frente agora. Deixar aqui nesse altar aquilo que você se envergonha, que você quer se consertar. Sai daí do banco, vem aqui agora.
Amém? Vem perto para dar espaço para todo mundo chegar. Tá? Chega bem no altar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Nós não nos envergonhamos de se ajoelhar diante dele, irmãos. Amém. Os irmãos que estão pela internet, se dobrem onde vocês estão, se é casa, não sei o que é aí, mas dobrem o joelho de vocês onde vocês estão agora. Amém. Se rendam ao Senhor. Não me arrependo do dia que eu aceitei a Jesus na minha vida, separado da igreja. Deus me promoveu essa bênção de saber o quanto o Senhor é maravilhoso e como que os homens atrapalham aqui na terra os seus propósitos. Louvado seja o meu Senhor, que não trouxe sobre o meu compromisso de fé nenhuma hereditariedade, nenhum costume, nenhum pensamento, nenhuma ideia que não tivesse certificado em Cristo. Eu tornei lixo tudo isso para me tornar convicto e crente numa só coisa, na palavra viva que é Jesus. Faça isso você hoje aqui nessa noite. Mas pastor, será que a palavra de Deus é a palavra de Deus? É só ver os sinais, é só ver as confirmações. Está se cumprindo. Ela não se contradiz em nenhum aspecto, irmãos. Eu disse a você, só abandona Jesus quem quer. Aí de joelhos agora diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, Senhor, para que esta palavra se cumpra em mim. Senhor, me converta, porque não quero mais que o mundo habite no meu coração, que o mundo esteja nos meus pensamentos, nas minhas vontades, nos meus desejos. Senhor Jesus, me converta e me dá essa força para te servir, para te honrar. Senhor Jesus, confirma a tua obra na minha vida, Senhor. Confirma esta fé no meu coração. Não quero sair desta igreja hoje sem o teu conserto. Estou assumindo, Senhor, ser trabalhado, modificado, transformado pelas tuas mãos. Eu aceito, Senhor, cada condição na minha vida. Me educa, me direciona, porque quero, Senhor, que as tuas mãos intervenha na minha inconsequência, nos meus erros, no meu orgulho, na minha cobiça. Transforma a minha vida e me prepara, Senhor, e me santifica, Senhor Jesus, para que quando o Senhor vier buscar a tua igreja, eu esteja pronto para subir ao encontro do Senhor nos céus. Confirma a tua salvação na minha vida, Senhor, pois a alegria verdadeira é essa, saber que o meu nome está escrito no livro dos salvos, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.